Oi, hoje resenha do conto Uma Coincidência, escrito por Ruth Randall, aqui da sua coletânea Uma Agulha para o Diabo e Outras Histórias, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Dos vários obituários que foram publicados quando da morte de Michael Strange, em nenhum havia menção de seu envolvimento no caso Wax-Lady. As pessoas têm memória curta, inclusive os jornalistas, e pode ser que os que escreveram com tanto respeito e pesar sobre ele fossem apenas bebês de colo ou nem sequer tivessem nascido naquela época, visto que os homicídios foram cometidos no início da década de 50, antes da revogação da pena de morte. Assim começa Uma Coincidência, escrito por Ruth Randall, que conta a história aqui de Michael Strange, que trata-se de um cardiologista, um cirurgião do coração, para ser mais preciso, casado com a sua esposa amada Nora. E algo curioso a gente pode dizer a respeito desses pombinhos. Ela se diz muito apaixonada por ele, o ama muito, mas ela dá aqueles pulinhos de cerca. E sim, num certo dia ela confessou abertamente para o seu marido: olha, eu gosto muito de você, mas eu preciso de outros homens. Pois é, ela tem essa mania de ir atrás de outros homens para meio que preencher o seu, não digamos, o seu coração. Mas enfim, isso não importa. O que, claro, é importante aqui para a história é que você percebeu uma história preguiça, né? O protagonista aqui dessa curta narrativa já morreu. Tivemos o obituário dele ali no comecinho, né? Pois é, mas ele está envolvido com um grande assassinato em série que aconteceu lá nos anos 50, onde 4 mulheres morreram, uma atrás da outra, culpa de um assassino que depois foi pego com certeza. Mas paira uma certa dúvida no ar e você, claro, já pode deduzir que Michael aqui, o protagonista, tem um dedinho ali metido. E Nora, o que ela tem a ver com tudo isso? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo de cara eu posso afirmar para vocês que esse conto aqui da Ruth Randall apresenta boa novidade, principalmente se a gente faz uma comparação com as histórias anteriores. A forma de narrar essa história aqui está muito mais interessante, porque parece que nós estamos acompanhando a leitura de um livro sobre um crime verdadeiro. Aliás, lá pelo meio da história aparece até a indicação de que uma certa escritora realmente fez isso. Fez um livro sobre esse assassinato em série cometido por um tal de Kenneth. E aí fica até curioso, né? Porque a gente percebe que, puxa, talvez essa história aqui realmente tenha sido baseada em coisas que aconteceram lá na Inglaterra. Isso por parte da Ruth Randall, e ela criou uma escritora ficcional para colocar aqui dentro desse conto. É algo bastante interessante, essa coisa de imitar a realidade numa certa metalinguagem. Muito bom mesmo. E outra coisa também que fica bem diferente das histórias anteriores é que a gente não tem aquele apanhado geral do cotidiano, né? Situação inicial de protagonistas. Não, temos algo completamente diferente, porque a gente tem a exposição que o protagonista já está morto, né? A gente viu que ele sofreu um acidente aéreo, acabou falecendo e se comenta que ele tem relação com aquele antigo assassinato. E a mulher dele também está tudo envolvido, Michael e Nora. Só que antes disso a gente tem a apresentação, por exemplo, de todas as vítimas, as outras mulheres que morreram na mão do tal Kenneth. E aí também, naquela coisa da comparação, a gente fica se pensando, aí, mas o que vai acontecer então aqui dessa história? Porque no formato anterior, que a gente estava para lá de acostumado, né? Alguém se bicava com uma segunda pessoa e logo a gente podia dizer, tá bom, um dos dois ali vai morrer. Às vezes eram casais, às vezes eram amigos, às vezes eram desconhecidos. No caso aqui, quem vai morrer? Afinal de contas, todo mundo já morreu, né? E no máximo que eu posso dar de spoiler é que sim, a Nora, que é a mulher de Michael, também acabou sendo vítima lá do assassino em série. Máximo que se pode dizer dessa história sem estragar muito da experiência. O desdobramento disso, que claro, passa a ser bastante interessante, e de novo aí a gente pode dizer que a Ruth Randall teve bons momentos de originalidade, claro, em comparação com as histórias anteriores. Mas sim, claro, no geralzão também é uma boa história
de suspense, porque a gente realmente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Afinal de contas, o que está acontecendo aqui? Há um tom de mistério dentro desse grande outro mistério que foram os assassinatos. A gente fica querendo saber por que o tal Kennedy cometeu esses assassinatos em série. Você acaba percebendo, no final das contas, talvez isso nem importe muito. E também a gente entra um pouco na cabeça desse médico cardiologista que está sofrendo um mal do coração também, claro, da parte afetiva, né? Já que sua mulher dá aqueles pulinhos de cerca. É bastante curioso. E ao final a gente tem uma outra surpresa que, claro, era mais ou menos o que a gente pensava. A história no fundo vai converter ao que a gente estava acostumado. Sim, realmente acontece isso. Mas a solução que a escritora apresenta no desfecho é bastante interessante e é uma boa sacada também. Ou seja, esse conto aqui tem novidades aos montes, na forma narrativa, no trato dos seus protagonistas que ficam um pouco de lado, né? Mas também não ficam, como também essa coisa de a gente saber um pouco quem pode morrer, mas no fundo talvez não seja bem isso, e no final das contas eu estou dizendo essas coisas assim bem por cima porque realmente eu preciso guardar a experiência da leitura desse texto, que é bastante interessante mesmo, como eu disse, bastante diferente dos anteriores. Que eu já tinha comentado, se não me engano, acho que foi no vídeo passado, que o começo estava bem promissor desses contos da Ruth Randall, mas depois caiu numa certa mesmice. No conto passado já houve uma certa melhora e agora aqui também ficou em alto nível, sem sombra de dúvida. Talvez depois de terminar a leitura você possa até dizer, não, no fundo, mesmo mudando a forma de narrar, tudo ficou da mesma maneira. Mas tem aquele gostinho de final aberto também ao final que você pensa, puxa, como eu tenho que completar aqui, pode ser que sim, pode ser que não. Isso também é bastante interessante para o gosto da leitura deste conto aqui. Ou seja, de qualquer forma a gente pode dizer que a escritora acertou bastante aqui na confecção dessa sua pequena história. E portanto, para uma coincidência escrita por Ruth Randall, eu atribuo fácil 5 asteriscos. Gostei bastante aqui dessa história. E aí, claro, quando pinta uma boa história, eu sempre recomendo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir exatamente essa coletânea da Ruth Randall e poder acompanhar comigo essas resenhas que eu vou fazendo de estímulo à leitura dos contos aqui contidos. Sempre lembrando, se você faz uso desse link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, que é uma compra através da Amazon, você acaba ajudando a montar de vídeos porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. E claro, né, quando tem história boa, fico mais animado ainda para o conto da próxima semana e espero seja tão bom quanto esse. Enfim, agora é só esperar exatamente o próximo vídeo. Mas enquanto ele não chega, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, de outras coletâneas de outros escritores. E tchau!